Pronto. Cá estou eu agora. Derrubei o vídeo anterior. Coisa linda, né? Bom pra caramba. Então agora é esperar a pessoa voltar. Tudo de bom. Wagner, oi! Acenando. Eu acho que eu tinha que ter entrado uns 15 minutos antes. Voltou, né, Sandra? Desculpa, eu derrubei a outra. É a primeira vez. Essa é a minha primeira live. Wagner Mendonça. Tá difícil. Não posso falar agora. Um beijo, ligo depois. Sabe como é que é mãe, né? Não pode não atender mãe. Deus castiga. Oi, Edu, querido. Edu do céu. Essa palestra que eu vou compartilhar agora, meu Deus, como... Acho que eu não conheço ninguém nessa vida que gostaria mais de estar lá. Eu inclusive, posso compartilhar depois a gravação. É via aérea, a qualidade tá... Sabe como é que é, né? E é em inglês. Mas, nossa, é tudo muito sua cara. Eu espero que você tenha baixado. Eu vou até fazer uma coisa aqui, Edu. Caso você queira ser autorizado a participar. Mas é impressionante. Eu via o Tracy no palco falando e pensava, não é possível. Eles bateram papo, eles trocaram ideias, porque a palestra dele tem muito a ver com o seu próprio discurso, com tudo que você configura ou desenha sobre uma organização. E ele é muito carismático, assim, tipo você. Ele é muito... que ele consegue se fazer muito querido muito rápido, sabe? Ele cativou a plateia rapidamente. Mas, enfim, vamos começar? De nada, Sandra, querida. Sou eu que agradeço você estar aqui, tá bom? Agora eu vou interagir pouco com vocês, porque eu tô com coisas anotadas para todos os lados aqui na minha frente. Eu não sei se vocês tomaram contato com o material. Eu espero muito que a gente consiga fazer isso. Eu vou tentar da melhor forma possível. Eu mandei no grupo de PDFs para download todos os PDFs tudo que a gente recebeu de slide eu mandei. E de todos o mais generoso foi mesmo o Tracy. Ainda bem, porque, nossa, adorei demais. Já dá para notar, né? Que foi do dia todo o que mais me impactou ontem. Eu fui dar palestra na Campus Party. Dá uma espiada na caneca que eu achei lá. Não tô dizendo que eu sou Batman, mas nunca fomos vistos juntos no mesmo lugar. Não dava para resistir uma caneca dessa de jeito nenhum. Oi, Carla. Então, olha só, como é que isso está estruturado, tá? Os slides estão em PDFs para download. Eu publiquei alguns highlights dos slides que eu acho que, mesmo fora do contexto da palestra toda, se explicam. Tá bom. Ai, que pena. Vai ficar. Sim, Edu, vai ficar gravada. Então, eu acredito que esses slides que eu destaquei na minha lista, no meu feed de notícias, timeline, eles meio que se explicam. Mas eu quero começar contando como ele iniciou tudo. Ele entregou para a gente esse formulário aqui, que eu espero que não apareça para vocês em espelho, para mim aparece. Você consegue derrotar a probabilidade? Bom, as instruções iriam aparecer na tela duas luzes, uma amarela ou laranja e a outra verde. E a gente deveria assinalar aqui no formulário, né, verde ou amarelo. Né? E aí ele daria alguns segundos entre uma e outra. No momento em que ele mostrasse, né, a resposta na tela,
a gente faria um check-inzinho de acerto. Só que antes de entregar isso, ele informou que seriam 20 tentativas e que 70% das vezes iria aparecer a cor verde. Bora! O que vocês acham que eu fiz com essa informação? Eu botei verde em tudo. Nas 20. Se 70% das vezes vai aparecer verde, é impossível eu não ter o melhor resultado colocando verde em tudo. E ele realmente fez essa pergunta depois, quem tinha colocado verde em tudo. Quando eu olhei uma plateia de quase 400 pessoas, o número de pessoas que levantou a mão era muito pequeno. Eu pensei, ui, será que eu perdi alguma coisa aqui? Bom, e aí ele perguntou para as pessoas se era óbvio que você pondo verde em tudo, você conseguiria o melhor score no final. Por que você não pôs verde em tudo? Respostas que as pessoas deram. Não era desafiador. Porque para mim esse tanto tá satisfatório. Já é suficiente. Oi, olha só, eu entendo uma pessoa pensar isso aqui dentro da cachola dela, mas falar isso para 400 pessoas, que tipo de mindset move uma pessoa dessa? E o que a gente tinha lá eram basicamente gestores de RH. Claro, tinham consultores como eu, mas o grande contingente mesmo era de gestores de RH, ou coordenadores, em algum level, né? Dentro do RH, de gestão e tal. E um número muito, gente, vocês não têm ideia, mas muita gente não colocou verde em tudo. Enfim. E aí ele começou toda uma explanação a respeito do que funcionava ou não funcionava dentro da organização, o que fazia com que a gente se engajasse ou não com algum trabalho, com o trabalho em que a gente estivesse e tudo mais. Ele fez uma pergunta, antes disso, ele fez uma pergunta. Ele perguntou: o que faz você feliz no trabalho? E aí, várias respostas, né? O que é um dia feliz para mim no trabalho? Um dia que eu aprendo muito, um dia em que eu vejo um resultado muito bacana, umas coisas legais e tal. Aí, ele disse que tão importante quanto o que as pessoas tinham respondido, que tornava aquele dia um dia bom no trabalho, era o que elas não tinham dito. Por exemplo, quando eu recebo o pagamento. Ninguém disse que um dia bom, um dia de trabalho, um dia de trabalho considerado bom, era um dia que recebia o pagamento. Ninguém disse isso. E ele disse que ninguém nunca disse isso em plateias de mais 2.000, 3.000 pessoas, em milhões de milhares de pessoas. Ele nunca ouviu uma resposta como essa, nem como piadinha. Mas ele já ouviu, por exemplo, respostas como: um dia feliz no meu trabalho é um dia em que meu chefe não está. É o dia que meu chefe sai. E aí, ele vai discorrer um tempão a respeito da importância. Ele faz uma pergunta: se a gente acredita que uma pessoa engajada é capaz de conseguir engajar outra pessoa. Todas as informações que ele vai dar pra gente, e isso me encantou muito, são baseadas em mais de 20 anos de pesquisa e revisão de livros de psicologia. Revisão à luz de tudo que já se descobriu desde que uma série de conceitos de administração foram trazidos para o mercado, foram colocados no mercado. É preciso que as pessoas revejam os seus mindsets, as suas estratégias, as suas formas de fazerem contato. Mas muito bem. Aí ele usou... outra coisa que eu fiz foi colocar... Eu filmei os vídeos que ele usou e eu coloquei tudo no meu Face como stories, tá bom? Então, os vídeos estão lá. E também achei eles na internet. Não todos. Eu não achei. Como engajar... Engaje seu funcionário, engage your employee. Esse eu não teve jeito, não achei de jeito nenhum. Então, botei lá o original e mesmo assim ele não está inteiro, mas é mais do mesmo. O tantinho que eu pus lá é suficiente para explicar. É mais ou menos o que o seu funcionário fica fazendo quando você sai, quando você não está. Em todo caso,
Ele colocou um vídeo de um experimento social que é muito famoso, conhecido como Bandwagon Bias, né, ou viés Maria vai com as outras, não é esse o nome, mas acho que é viés de conformidade. E aí ele mostra várias pessoas entrando num elevador, quer dizer, entra uma pessoa e fica numa posição. E aí outras pessoas que são contratadas, né, tá combinado, entram, por exemplo, se a pessoa que entrou tá de frente para a porta de saída, todas as outras entram de costa e ficam olhando para essa pessoa. Não dá 5 segundos, a pessoa se posiciona da mesma forma. E o experimento vai ganhando requintes do tipo põe chapéu, tira chapéu, e a pessoa põe chapéu, tira chapéu, elas entram numa posição, a pessoa muda para a posição delas, elas viram para outra posição, a pessoa vira. O princípio é o seguinte, a gente sofre um impacto e uma influência social muito maiores do que a gente imagina, tá certo? Esse é o bandwagon bias, né? O viés de conformidade. O fato é que sim, a resposta é sim. Uma pessoa engajada engaja outras pessoas. Mas se o líder for a pessoa engajada, ele engaja ainda muito mais do que um simples funcionário. Então, ele mostrou uma estatística. Olha que coisa fantástica, eu adorei isso. Um dos primeiros slides dele dizia assim: ao sair daqui hoje você vai entender o significado e o poder da employee experience e do engajamento do colaborador. 2. Entender a importância dos 3 contratos de colaborador. Talvez você nem soubesse que os tinha. 3. Aprender as 5 chaves para o engajamento. E 4. Descobrir quem realmente é responsável pela employee experience, que a partir de agora eu vou chamar de experiência do colaborador para simplificar. Cara, ele entrega tudo com uma clareza que não deixa margem de dúvida. E mais, nos slides também. Esse tipo de generosidade didática sempre me encanta. Eu sempre me apaixono por isso. É alguém que está seguro e tranquilo sempre de que eu, como pessoa, tenho muito a entregar. Então, eu posso te entregar meu conteúdo por escrito, porque se você me chamar, eu vou agregar a isto. Enfim. Isso foi um insight, foi uma colocação à parte. Mas, em todo caso, aí ele vai falar o que é, vai definir. Engajamento é um estado emocional no qual nos sentimos apaixonados, animados e comprometidos com o nosso trabalho. Lógico que no decorrer da palestra ele vai desenvolver isso muito mais. Como resultado, investimos o melhor de nós. Coração, espírito, mente e mãos para fazer esse trabalho. Ou seja, você está 100% dentro daquilo. Maravilha. Aí, ele colocou uma espécie de gráfico feito de um infográficozinho, né? Dentro desses 20 anos de pesquisa, isso feito no planeta, você não tem noção, são muitas culturas, mas ele coloca assim, o espectro do engajamento global, e é 2018, tá? Essa pesquisa não é antiga, é muito nova. 32% das pessoas são totalmente engajadas, constantemente aprendendo e assumindo riscos calculados, sente-se positivamente empurrado para fora da... Ele fala da zona de conforto, porque todo mundo fala de sair da zona de conforto. Mas eu preciso fazer uma parte aqui sobre isso. A nossa zona de conforto, ela é também a nossa zona de maestria e de expertise, entende? Nós temos uma área no cérebro que é responsável pela nossa condição de sobrevivência, o sistema de autopreservação e preservação da espécie, o SAP. Essa área não deixa você sair da sua zona de conforto. Você não passou uma vida inteira ganhando uma maestria, uma expertise, para simplesmente abandonar e sair dela. Não é esse o princípio. Existe um mal-entendido aqui. O que a gente quer de fato é entrar na zona de expansão. Você vai expandir essa zona de conforto, entendeu? Sair da zona de conforto é entrar na de desconforto. Não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando expandir essa zona, que é também a nossa zona de maestria. Whatever. Aí, esses 32%. Tem satisfação pessoal com a qualidade do seu trabalho.
O trabalho pode ser estressante, mas também é recompensador e divertido. É lógico, gente, cansa, pronto. Enfim, esses 32% amam o seu trabalho. Aí tem uns 48% que ele chama de principais contribuintes, mas não estão totalmente engajados. Atende às expectativas de desempenho do trabalho, se atém ao que sabe, normalmente não se arrisca, responde bem a uma boa liderança, raramente se sente instigado pelas tarefas, ele está comprometido com o trabalho. 16% é o grupo que ele chama de grupo de oportunidade. Geralmente se sente mal utilizado ou estafado, passa um tempo significativo cuidando de necessidades pessoais, faz apenas o suficiente para seguir sem ter problemas. O pagamento é o principal motivador para ficar. Essa pessoa está ganhando tempo. E tem 4% que ele chama de totalmente não engajados, entediado e frustrado com o trabalho, faz comentários negativos sobre o trabalho e outras pessoas, fala mal da empresa e dos líderes, procura encontrar um culpado, a pessoa fica e corrompe. E disse mais, 70% destes 4%, se permanecerem na mesma empresa, nunca vão se engajar. Ponto final. Não existem malabarismos, nem mágicas, nem palestra motivacional que vá resolver o assunto, tá certo? Aí ele explica que a experiência por que ele diz que é fundamental essa employee experience, essa experiência do colaborador. Porque ele diz que nenhum cliente nunca estará tão feliz quanto possa ficar se o seu funcionário não estiver feliz. Não existe a menor possibilidade. E olha, não tem um estudo dentro da neurociência do comportamento que contrarie essa máxima, essa afirmação que ele fez. Não existe como um cliente sair 100% satisfeito de uma relação comigo, como interface da marca com o cliente, se eu não estiver bem. Mas aí tem um universo gigantesco de coisas para eu falar que pode ser feita num outro momento, numa outra live. Eu só estou dizendo que isso tem embasamentos neurocientíficos, inclusive. Então, ele diz que é a soma das interações entre uma organização e os seus colaboradores. Essa experiência causa impacto na forma como uma pessoa pensa e se sente em seu desempenho. E como ela realiza o desempenho dela, né? Aí ele diz assim, 1/3 de todos os colaboradores não estão dizendo o que você... Se você é um líder, tá? Não estão te dizendo o que você precisa ouvir. Ou seja, não estão te contando que alguma coisa vai mal e também não estão te contando as ideias que tiveram e que acham que pode melhorar os resultados do negócio. Pergunta que ele faz. Consigo dizer o que penso e dar ideias sem medo de consequências negativas? Vocês vão ver a enquete. Ele fez 3 enquetes. Eu coloquei o resultado das 3 lá na minha timeline do Facebook, tá certo? A maioria esmagadora respondeu que não. Não consegue. 34% dos colaboradores no mundo, são 20,1 milhões de respostas na pesquisa. É muita coisa. Dos colaboradores no mundo não falam o que pensam por medo de consequências negativas. Ah, mas no Brasil é diferente. Ele disse, é mesmo. Não são 34%, são 44%. É um pouco pior. Aí, ele trouxe uma informação, pelo menos para mim, nova. Porque eu sempre soube de 2 contratos, né? O contrato psicológico e o transacional. Mas o contrato da marca, eu não conhecia esse conceito e como fez sentido. Fez muito sentido. Ele diz assim, toda relação ou experiência baseia-se em 3 contratos. O contrato da marca, o contrato psicológico e o contrato transacional. Bom, o contrato da marca são todas as promessas implícitas que a sua marca faz e as pessoas e expõe isso para as pessoas, tá certo? Então, por exemplo, a marca Google se mostra como uma marca disruptiva. A marca Apple, a marca dela, ou a imagem que ela passa é think simple, think differently. Então, pensar diferente, pensar fácil.
tá certo? É a forma como o mundo vê a marca, a empresa, tá legal? Aí ele diz o seguinte: o contrato da marca é o que atrai o colaborador, atrai a pessoa para dentro da organização, que agora eu vou chamar de marca. É o que traz a pessoa para dentro da marca, ok? Quando esse contrato é honrado, a gente fica comprometido com o relacionamento. Então, se a Apple me atraiu porque a imagem que ela passa é pense diferente, eu entro lá e eu me sinto livre para de verdade pensar diferente e expressar esse pensamento. Então, a marca honrou o contrato e eu vou me manter comprometida com esse relacionamento. Beleza? Muito bem. O transacional é aquele que define o que cada parte tem que fazer, tá certo? Você vai entrar às 8, sair às 17, você vai ter uma hora de almoço, você vai trabalhar de segunda a sábado, você vai receber esse X, você vai ter férias a cada um ano, de 30 dias. Esse é o transacional. Então, ele diz o seguinte: ele define os termos básicos do relacionamento, consequentemente, quando ele é honrado, a gente se sente satisfeito. Simples assim, com o relacionamento. O contrato psicológico é, de longe, o mais complicado de todos. Ele define assim: é o conjunto de expectativas e obrigações não escritas e implícitas que definem os termos de troca de um relacionamento. Então, é o que eu acho que você deveria fazer, é o que eu acho que você deveria pensar, como eu acho que você deveria agir, quem eu acho que você é e quem eu gostaria que você fosse. Ele diz, é o que nos faz, de verdade, é ele que faz com que a gente se engaje no relacionamento. Quando ele é honrado, a gente compromete mão, mente, coração e espírito no relacionamento. É óbvio que numa palestra de 1 hora ele não iria nos dizer como fazer isto acontecer. Até porque, pelo amor de Deus, o que tem de subitem nisso é brincadeira. Mas, então, veja, o psicológico, por mais que seja muito importante, porque é ele que define o engajamento, a gente já conhecia, né? Ou a mesma coisa com relação ao transacional. Esse de marca que eu achei muito interessante, porque sabe a família de que se fala e a família de que se sofre? É o título de um livro do Guy Arça. A empresa é a mesma coisa. A empresa de que se fala, ou a marca de que se fala e a empresa de que se sofre. A empresa na qual você trabalha e que você sabe que não faz pelos colaboradores o que ela diz que faz pelo cliente lá fora, pelo mercado. Então, veja, tudo isso que vai maculando a relação, segundo ele, vai impedindo o engajamento. E, quando funciona, é o que permite que o engajamento aconteça. Ele disse uma outra coisa sobre uma pesquisa de Harvard. 70% dos funcionários que pedem demissão e são convencidos a ficar, seja lá por que for, em menos de 1 ano saem de qualquer forma. Então, não adianta nada forçar. E o pior, fica não engajado e o não 100% não engajado fala mal, traz as pessoas para o lado dele, a qualquer insatisfaçãozinha que a pessoa tenha, ela se soma a essa pessoa, enfim, acaba sendo uma doença dentro da organização. Mas, enfim, aí o formulário do outro lado é o que ele propõe. Tá vendo? É o modelo dele, MAGIC. MAGIC é um acrônimo que significa meaning, que é significado. Então, ele diz assim, a respeito do significado. Seu trabalho tem que ter um propósito além do trabalho em si. Né? E ele dá como exemplo um cara que respondendo o que ele fazia profissionalmente, respondeu que ele fazia parte da equipe que estava construindo o maior coliseu coberto do mundo, independentemente do tamanho da tarefa dele, entendeu? Então, o propósito conseguiu chegar até ele. Muito bem. Esse é o M, meaningful, né? Quer dizer, significado.
O A é de autonomia. E aí, eu não sei se vocês chegaram a olhar, ele colocou aquele vídeo dos funcionários na África. No dia que foi anunciado que o Mandela seria solto, seria liberto, esses caras disseram: cara, a gente nunca viu, são 27 anos preso. Tinha gente ali que nunca tinha visto no país, que nunca sequer tinha visto o Mandela, né? Só conhecia o nome, só ouvia falar do nome. O Ken Blanchard diz que a falta de acordos honestos e claros é o cerne de todo relacionamento que há. Pera. De todo relacionamento que acaba mal. Aliás, Edu, os exemplos que ele deu sobre o casamento dele foram muito fofos, foram muito interessantes. Por exemplo, o que ele chamou de marca quando ele deu como exemplo o relacionamento com a esposa, que por sinal estava sentada bem ali na frente, o que me atraiu sobre ela, logo que eu a conheci, que eu a vi, foi o senso de humor. Então, eu esperava continuar casada e continuar vendo esse senso de humor. Eu imagino que viu, porque senão ele não falaria isso na frente dela. Mas gostei. Deixa eu dar um print nisso aqui, para que eu olhe melhor depois. Obrigada, viu, Edu? Então, aí, com relação à autonomia, ele pôs esse vídeo do Mandela. Eu imagino que foi a HSM que legendou o vídeo. Eu pretendo fazer a mesma coisa. Eu coloquei para vocês legendado. Minha dica: como eu filmei de muito longe, o vídeo está muito pequeno. Baixa o vídeo. Se você não conseguir baixar, me pede que eu te mando. Ele é pequeno. Bota dentro de um slide, que dentro de um slide você aumenta ele até o tamanho da tela. Aí você não vai ver qualidade, mas você vai ver a história toda. Vale a pena pra caramba. A história é a seguinte. Então, anunciaram que o Mandela ia ser libertado, né? Ia ser solto. E os funcionários de uma empresa, da Mercedes-Benz, disseram: a gente tem que fazer alguma coisa. Esse dia não pode passar em branco. E resolveram fazer um Mercedes para o Mandela. Ah, gente, desculpa. O Mandela é um dos meus maiores ídolos na vida. E esse tipo de coisa sempre me mobiliza bastante. Eu e o Batman vamos normalizar a emoção aqui. Enfim, eles resolveram fazer um Mercedes para o Mandela com as próprias mãos e desenharam toda a ideia e foram conversar com a liderança. E a liderança disse: beleza, a gente topa e acha legal, quem vai pagar a conta? E eles disseram: a gente vai trabalhar e fazer hora extra um tempo sem cobrar nada. E todo mundo ficou feliz com a solução. Cara, se isso não foi exemplo de engajamento, e tem mais. Por isso estava em autonomia esse vídeo. Eles montaram o carro com as próprias mãos, sem usar os robôs, e fizeram isso sem ninguém precisar dizer o que eles tinham que fazer em que momento. Era o carro para o Mandela. Primeira coisa que eles fizeram foi a placa do carro. Eu não vou falar mais nada. Daí vocês vão assistir lá o vídeo e vão ver o resto. Eu também achei, buscando o vídeo na internet, eu também encontrei um site. Já publiquei nos comentários do post do convite para hoje, eu publiquei o link para você ler a história e as pessoas contando tudo lá. Enfim, o que ele diz, sobre autonomia? O poder de alterar seu trabalho e seu ambiente para que você tenha o seu melhor desempenho. Essa tradução não está fidedigna. É para que você dê o melhor que você pode dar de você. É mais forte do que a tradução botou aqui no slide. Bom, aí, Magic, então, meaningful, significado, autonomia, e o G de growth, crescimento. Ele diz que o funcionário, o colaborador, precisa se sentir ser instigado e desafiado de formas que resultem em progresso, tanto pessoal quanto profissional. Isso é o growth, é o crescimento. Se ele não sentir isso, também não se engaja. Depois vem o I, que é de impacto. Ele quer ver os resultados positivos e valiosos do trabalho que ele faz. E o último é o C, que é de connection, conexão. É o sentimento de pertencer a algo que vai além de você mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês nesse ponto.
Eu acho que o maior desafio de qualquer consultor, de qualquer pessoa de recurso que pretenda ajudar gestores a conseguir engajamento, é como é que eu faço um cara de chão de fábrica, num movimento repetitivo de 8 horas, conseguir essa conexão, conseguir o sentimento de pertencer a alguma coisa maior do que o parafuso que ele aperta. E é claro que agora eu estou fazendo uma caricatura, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, não existe mais alguém lá só apertando um parafuso. E aí, eu vou dar um salto para a segunda palestra da Kelly. Não foi uma palestra que me impactou, a rigor eu achei mais do mesmo, mas vocês têm lá os slides para olhar. Também não olhei os slides, então não sei dizer se eles são autoexplicativos. Mas assim, ela fez um discurso que, na minha opinião, estava focado só no C-level. Sendo muito generosa, muito boazinha, eram estratégias que podiam dar resultado com pessoas que trabalhassem, que fossem no nível de analista, né? Mas daí para cima, dali para baixo, não consigo perceber que fizesse sentido para mim aquelas estratégias que ela estava oferecendo, entende? De um modo geral, eu tenho visto que muita coisa que é entregue no mercado simplesmente ignora a existência de pessoas que não estão fazendo carreira e que provavelmente não vão fazer carreira, vão se aposentar naquele cargo e naquela função em que estão. Bom, enfim. E teve um momento, ela estava falando sobre aprendizagem, e aí ela abriu bacana, perguntando para a plateia, pedindo, por favor, fique em pé. Quem aqui aprende no YouTube? Levantei, um monte de gente levantou. Eu troquei a TV pelo YouTube, inclusive. Eu estou viciada em YouTube, mas eu só vejo o que eu quero na hora que eu quero. E aí ela perguntou, obrigada, podem sentar. Agora levanta quem aprende no Google. Levantei, um monte de gente levantou. Ela disse, então, estas que levantaram são pessoas que já entenderam que aprender é muito maior do que aquilo que a gente fez na escola. Bacana, tamo junto. Hashtag. Segue palestra, meio xoxa para mim, né? Mas acredito que deve ter agregado para um bocado de gente que estava ouvindo o que ela estava falando pela primeira vez. E chegou a hora das perguntas. Quando chegou a hora das perguntas, um cara perguntou, como você faz para inspirar, entusiasmar uma pessoa, obrigada Fabiana, entusiasmar uma pessoa que trabalha, por exemplo, num chão que trabalha pelo salário, só porque precisa, a aprender. E aí ela respondeu, você precisa ajudar essa pessoa a enxergar um plano de carreira, uma carreira onde ele possa evoluir e crescer, e aí direcionar para que ele queira aprender para conseguir fazer isso. E que eu pensei, ela começou abrindo o leque, ou melhor, abrindo a possibilidade de definição de aprendizagem para muito além da caixinha que a gente conhece. Mas na hora de dar resposta sobre como fazer acontecer, ela voltou para a caixinha. Entendem? Enfim, vou continuar e voltar aqui para o Tracy Chapman, pro Tracy Maillet, que eu gostei pra caramba. Muito bem. Aí o médico e tal, então significado, autonomia, crescimento, impacto e conexão, maravilha. E aí ele entrega as tais das 5 chaves para o engajamento. Então ele coloca 5 assim: medição, mero nível em que o feedback é dado por meio de pesquisa, né? Eu te pergunto se você está engajado e você me responde se você está ou não engajado. E aí eu tenho uma planilha lá com uma estatística. A próxima chave que ele põe, ele põe num contínuo de maturidade, na verdade, do engajamento, o que significa que não faz mal você ter isso, desde que você caminhe depois para o comprometimento. E aí o que ele chama de comprometimento é quando o engajamento é propriedade do RH. Você vai ver uma das enquetes que eu coloquei lá,
e em que ele pergunta, na opinião da plateia, quem é o responsável por garantir que o engajamento ocorra, massivamente deu o RH. Então, ele diz, nessa etapa, né, nessa posição, que é o comprometimento, o RH, o engajamento é de propriedade do RH. Comprometimento organizacional definido, mas mínimo, muito pequeno. O próximo é quando é atribuído à gestão. Um número muito pequeno de pessoas atribuiu a gestão, a liderança. E aí ele coloca, a propriedade deixa de ser do RH e passa a ser da liderança. O foco muda da ferramenta para a experiência, mudança para accountability. Mas, bom, não, ainda é cedo. Vou terminar as 5 chaves, depois eu falo o que ele diz. O próximo é o nível da integração no contínuo, né? O engajamento é priorizado e valorizado por todos os líderes e integrado à estratégia organizacional. É claro, é nítido, nós temos um plano de ação para isso acontecer. Beleza? Beleza. Aí, o último é o da maestria. A Employee Experience, a experiência do colaborador, é um diferenciador chave e uma vantagem competitiva. Todo mundo quer trabalhar ali, né? Entra engajado, fica engajado e não quer sair até que não haja mais o que fazer. Então, ele diz, quem é o responsável pelo engajamento, por criar engajamento e por criar uma experiência para o colaborador? Todo mundo. Todo mundo é responsável por isso. Não existe a pessoa, nem o cargo, nem a área, a função ou a área. E aí ele traz uns highlightzinhos. Menos de 10% dos colaboradores totalmente não engajados passam de não engajados para engajados se seguirem na mesma organização. Eu falei isso lá no começo. O estudo recente de Harvard demonstra que quando um colaborador se demite e é convencido a ficar, provavelmente ele vai acabar saindo no ano seguinte. A pesquisa DecisionWise 2017-2019 indica claramente que entre 13% e 17% do engajamento de um colaborador pode ser atribuído à organização. A empresa é uma porcentagem significativa. Nossa pesquisa de 2019 mostra que se um gestor está engajado, seus colaboradores tendem a ser 213% mais engajados. Esse mesmo estudo diz que até 40% do engajamento de um colaborador pode estar vinculado a fatores diretamente relacionados ao seu chefe, ao seu gestor. Então, ele diz que engajamento é local e pontua 3 coisas. Primeiro, quando um gestor é totalmente engajado, vemos que o engajamento é 60%, o não engajamento é 60% menor e ele tem 2 vezes mais engajamento de seus liderados diretos. 2 vezes mais. Quando um gestor é totalmente não engajado, vemos que liderados diretos têm 75% de probabilidade de serem não engajados e que o engajamento total diminui 40%. E, finalmente, quando a visão dos colaboradores sobre seus gestores é negativa, vemos que há 7 vezes mais colaboradores não engajados do que o esperado. Aí eu gostei disso. Ele escreve assim: todos somos responsáveis pelo engajamento. A organização e o gestor criam um ambiente em que você pode decidir engajar-se, mas só você pode optar por engajar-se. E é por isso que é, obviamente, responsabilidade de todo mundo. Não tem como não ser, né? E agora, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa importante de fora. Minhas notas, por favor. Não. Falei tudo. Tem uma coisa só mais que eu quero falar antes de me despedir de vocês, antes de encerrar. Eu também publiquei lá, acho que foi como imagem, tá? Esta folha aqui, na última palestra do Luiz Lobão, que também foi legal, a gente recebeu esse formulário e deveria responder. Se você tiver com ele aí na sua frente, dá uma olhada. Pontuação de experiência do colaborador. Embora seja da palestra do Luiz Lobão, eu trouxe para cá porque tem a ver com a experiência do colaborador. Então, vamos lá.
As perguntas. Você tem um grupo de perguntas aqui, de ambiente, cultura e aqui de tecnologia, tá? O primeiro grupo diz assim: sua organização oferece aos funcionários. Gente, deixa eu só falar uma coisa antes de ler. Eu não ia fazer. Eu estava com a Beth do meu lado, a Beth da ReHap, né? Falei, Beth, eu não sou representativa para responder essa pesquisa, cara. Eu sou minha empresa. Não faz sentido. Ela falou: se você pensar no Bruno e no Carlos como colaboradores, eles são, não são, sim, são sócios, mas não são colaboradores. Obrigada, Denilda. São colaboradores. Então, beleza, falei, vou fazer isso. Rapaz, quando eu cheguei ali pela 10ª, que eu só dava nota máxima, né? Vai de 1 a 5, só 5, 5, 5. Eu falei, nossa, tô amando fazer essa coisa aqui. Mas aí pensei, quer saber? Eu vou mandar isso pro Bruno e pro Carlos responderem, sem eu contar que notas eu dei. E quero ver se se eles têm a mesma percepção que eu tenho do nosso trabalho conjunto. Mas vamos lá. Sua organização oferece aos funcionários várias opções de espaço de trabalho, por exemplo, espaços abertos, salas de conferência, áreas silenciosas, espaço de colaboração, ambientes de estilo café, etc. Aqui, deixa eu dar uma informação importante. Uma série de pesquisas agrupadas resultaram num artigo contando que aquilo que a gente pensava de salas abertas e todo mundo trabalhando no mesmo espaço, não rola. Não rola ser feliz. Há um momento em que você precisa de privacidade e silêncio para criar, para organizar, para analisar, para produzir. Não é o tempo todo. Por isso ele coloca várias opções de espaço de trabalho. A outra diz assim: o espaço físico reflete os valores da sua organização? Por exemplo, se os valores são colaboração, abertura, transparência e diversão, então você não esperaria ver um ambiente sem graça com nada além de cubículos, certo? A 3. Você se sente orgulhoso de trazer um amigo visitante ao seu escritório? Eu estou trazendo, olha só. Sua organização oferece opções de trabalho flexíveis, como a capacidade de fazer o seu próprio horário e trabalhar onde quiser, e incentiva a autonomia? Bruno Nassif, se você estiver por aí, trata já de responder sim. Você tá indo, Edu, beijo. E aí, em termos de cultura, você sente um senso de propósito? 6. Você sente que é tratado de forma justa? 7. Você se sente valorizado? 8. Você sente que seus gerentes são treinados, são treinadores e mentores? 9. Você sente que faz parte de uma equipe? 10. Se você quiser aprender algo novo ou avançar em sua organização, vai receber recursos e oportunidade para fazer isso? 11. Ao se referir aos outros sobre a empresa para a qual trabalha, você se refere positivamente? 12. Você sente que a organização para a qual você trabalha é diversificada e inclusiva? 13. Sua organização investe no bem-estar dos funcionários, saúde física e mental? 14. De um modo geral, sua organização tem uma forte percepção de marca positiva? E aí, sobre tecnologia, que eu achei interessante ter incluído aqui. Geralmente, a tecnologia que você usa em sua organização é do consumidor? O que ele quer dizer com é do consumidor? Ela é tão bem projetada, útil e valiosa que você consideraria usar algo semelhante na sua vida pessoal se existisse? Eu tenho um cliente sobre isso que entrou na era digital. Nós vamos digitalizar. Muito bom, tá ótimo. Fizeram todo o processo, entregaram para os funcionários e disseram: é intuitivo, se vira. Não era nada intuitivo. A 2 de tecnologia. Geralmente a tecnologia está disponível para todos na organização que a desejam? 3. E a última. Geralmente, a tecnologia que você usa na sua organização é focada nas necessidades dos funcionários e não apenas nos requisitos e especificações técnicas da organização? Gente, aí você vai ver aqui do lado, você tem uma continha mega fácil para fazer, basicamente soma e multiplicação. E aí
o primeiro grupo ambientes você vai multiplicar por 0,3, porque ele diz que isso é 30% responsável pelo engajamento. No de cultura você multiplica por 0,4, 40% responsável. Terceiro, 0,3, 30% e tal. Muito bem. Então, isso já está compartilhado. É chegar na empresa e passar para a galera responder e depois ver os resultados. Onde você tiver as pontuações mais baixas, é onde você precisa fazer as intervenções. É para o que você precisa desenvolver estratégias. É claro que as estratégias não são fáceis, as intervenções também não são, mas o processo em si é simples desse tanto. E eu terminei. E eu espero que vocês tenham curtido, que tenha ajudado. E imagino que o material que está disponibilizado vai ser mais interessante até, se junto com isso. Pretendo deixar gravado, tá bom? Fica aí à vontade para vocês usarem enquanto quiserem. Ui, Fábio! Que delícia você aqui, querido! E é isso. Bom, e aí qualquer coisa, de repente, se eu deixei passar algum ponto que não tenha ficado muito claro, manda uma mensagenzinha e eu respondo provavelmente num áudio se a resposta for comprida. Tá bom, gente? Muito obrigada de coração, viu? Pela participação de vocês, pelo monte de mensagenzinhas Lovebacks aqui. Oi, amor, você tá assistindo? Eu dei um spoiler da pesquisa, esqueci de você. Mas não faz mal, você não sabe que nota eu dei para as outras coisas, eu só falei de 2 ou 3. Então é isso, minha gente. Um beijo grande, bom descanso, boa noite, tudo de bom e até breve. Ou, não sei, até um dia desses por aí. Beijo, fui.